Olá, como vai? Meu nome é Dr. Leandro Alci, médico, neurocirurgião, especializado no tratamento da coluna vertebral, e o assunto de hoje é sobre as patologias que acometem a coluna cervical, dando foco à hérnia de disco cervical. A coluna cervical é o segmento mais móvel das vértebras, sendo muito suscetível a má posturas, relacionado muito à pandemia, movimento de home office, trabalho em computador, sentado, postura errada no celular. Isso faz com que hérnias que eram assintomáticas tenham sintoma e criam novas hérnias. Vamos agora, através de uma animação, exemplificar melhor o caso. Vemos aí representado os nervos. Há um estímulo nervoso que sai do cérebro e vai para os braços, passando pela coluna cervical, como bem exemplificado abaixo. Os segmentos da coluna cervical, que são 7, eles localizados, eles têm entre eles os discos. Esses discos, onde passa ao lado dele os nervos, ele pode sofrer uma degeneração, um abaulamento, fazendo uma compressão da raiz nervosa, causando uma dor irradiada para o braço. Essa degeneração, ela pode ocorrer de outras formas. Só um desgaste desse disco, diminuindo em si a sua altura. Quando diminui a altura, o espaço onde passa o nervo, ele também é diminuído, causando uma artrose e uma compressão desse nervo. A faceta articular, que está localizada posteriormente, ela pode sofrer uma artrose, os famosos bicos de papagaio, fazendo com que há uma compressão do nervo. E essa compressão gerando dor, tanto na cervical como dor irradiada para o braço. A maior concentração de hérnias é no espaço C5, C6, C6, C7. Porém, pode acontecer em todas as regiões da coluna cervical onde tem discos. E existe uma irradiação específica. Por exemplo, se você comprime a raiz de C5, há uma irradiação para a parte anterior do braço, irradiando até o polegar. Se você tem uma compressão da raiz de C6, a irradiação é para a parte lateral do braço. E a raiz de C7 irradia para o primeiro e o segundo dedos, para a parte posterior. Vamos partir para a parte prática. A maioria das hérnias cervicais, elas são assintomáticas. E quando tem sintoma, o tratamento inicial é o tratamento conservador, medicamento e fisioterapia. Quando esse paciente fez todo esse tratamento, passou de 4 a 6 semanas, a sua dor irradiada, ela não tem uma melhora, ou ela evolui com uma fraqueza de um segmento do braço, se torna uma lesão cirúrgica. E a cirurgia da coluna cervical, elas existem várias formas. Vamos falar hoje mais detalhadamente da cirurgia do acesso via anterior. Faz-se uma incisão na região do pescoço, em que você chega à sua coluna cervical. Chegando à coluna cervical, entre um corpo da vértebra e outra, há um disco. Você remove esse disco, descomprime a raiz, tira a hérnia e coloca uma prótese no lugar. E essas próteses são de vários tipos. Você pode fazer uma artroplastia, preservar o movimento. Você bota um disco, você tira o disco e bota no lugar um disco, uma artroplastia que faz com que você mantenha o movimento da coluna cervical. Essa cirurgia está mais indicada para pacientes mais jovens, que não têm tanta artrose e que o movimento está preservado. Você pode tirar o disco, colocar uma estrutura chamada cage, que é uma estrutura em titânio, ou pode ser em pique, no local. Esse cage ele pode ser sozinho, queijo pode ser travado com pequenos parafusos
ou esse queijo pode ser travado com uma haste. E também você pode, se necessário, uma patologia mais agressiva, remover um corpo ou 2 corpos vertebrais, colocar uma estrutura maior, que é uma gaiola no local, fazendo com que você, com placas, você fixe esse sistema. Vamos demonstrar a seguir, com imagens da nosso grupo, raio-x dessas cirurgias. Esta primeira imagem é um paciente que fez uma artroplastia na coluna cervical. Colocou um disco no espaço C6, C7, mantendo a movimentação. Paciente jovem. A próxima imagem é um procedimento híbrido, em que no segmento abaixo você fixa, faz uma artrodese com parafusos, e no segmento acima você coloca, faz uma artroplastia, mantendo a movimentação do segmento acima. É um paciente que não era tão jovem, mas que tinha uma movimentação boa no nível acima e abaixo muita artrose. A próxima imagem é um paciente que foi feito uma artrodese com cage, apenas cages com trava, neste segmento. Próxima imagem é uma artrodese de 4 níveis, num paciente que tinha uma compressão medular importante, foi removidos 4 discos e colocados instrumentos que são cages nesses discos para poder fazer artrodese. O próximo segmento é um paciente da coluna cervical, é um paciente que tinha uma infecção com destruição de 2 vértebras. Com isso, a gente fez uma artrodese, a gente removeu, além dos discos, os corpos vertebrais, colocamos uma estrutura maior, que é a gaiola, que eu mostrei anteriormente, com placas e parafusos. O último caso é um caso de uma artrodese, a gente coloca queijo, coloca placa e coloca parafuso. Mediante de tudo que foi exposto, uma recapitulação rápida. Tratamento de hernia discocervical conservador, inicial. Fisioterapia, medicação. Se não melhora, avaliar a possibilidade de cirurgia. Outra coisa fundamental que não foi dito anteriormente é a prevenção. Para prevenir qualquer patologia da coluna cervical, a base é atividade física, fortalecimento, principalmente do trapézio, que é um músculo que está atrás, que em forma de diamante, que insere na base do crânio e nos ombros, fortalecimento da cintura escapular dos ombros, postura e uma atividade física aeróbica. Mediante de tudo isso, se esse paciente não tem melhora, o tratamento cirúrgico visa melhorar a qualidade de vida, mas só é indicado em casos específicos, sendo avaliado por um médico, sendo acompanhado por um fisioterapeuta, a fim de melhorar a sua qualidade de vida e restabelecer a sua vida normal.